Porque há uma coisa que têm que perceber, mais do que não enganarem aos professores, é não se enganem a vocês. O objetivo desta disciplina é levarem-vos a perceber porque é que vocês vão ter as cadeiras que vão ter e porque é que vão estudar aquelas coisas. Porque há matérias que vocês vão ter que estudar, são chatas para burro. São mesmo chatas, pá. Eu vou publicar para vocês 2 textos que li este fim de semana e por acaso já pensava fazer, acho de me lembrar, e que têm a ver com matérias que nós não abordamos aqui, que é a importância da matemática e da física, na vossa formação de engenheiros. E são 2 artigos espetaculares que mostram que na natureza, quer a física, quer hoje a natureza do mundo virtual, que há um conjunto de situações de natureza totalmente distinta umas das outras. Não tem nada a ver umas com as outras. Mas cujo comportamento revela atributos de comportamento que obedecem a uma lei universal, a um fenómeno que se está a perceber que é universal. Vou dizer, vocês já ouviram falar das curvas de Gauss? Não ouviram? Aquelas bell-shaped. Já ouviram? Vão ouvir falar em estatística, etc. Quando temos um conjunto de variáveis independentes, um grande conjunto de variáveis independentes, por exemplo, ouçam lá, por exemplo, com o número de alunos que nós temos nesta cadeira ativos, 300 alunos, é expectável que a distribuição final de notas siga uma curva de Gauss e que, se estiver devidamente normalizada, deve ser entre 10 e 20, admitindo que são poucos os que chumam, e nas minhas cadeiras são poucos os que chumam. Chumam os que trabalham, não é? Muito poucos. E eu até tenho feito, quando posso, uma coisa que aqui no técnico dizem que é proibido, mas que nos Estados Unidos, por exemplo, onde estudei muitos anos, é o normal. É que se eu tenho 300 alunos, as notas finais vão ter uma curva de Gauss com média de 15. É normalizado. E, aliás, é a única maneira de poder manter uma certa justiça relativa de ano para ano. Portanto, vai uma curva assim, um chapéuzinho assim, média de 15, portanto, ali entre o 14 e o 16 vão estar 75% da malta. E depois, até ao 19, 20 há uns tantos, e depois até ao 10 há outros. E isto é um fenómeno que sucede quando é a chamada lei dos grandes números. E sucede por todo lado. Pronto, e percebe-se como, e vocês vão de estudar estatística e vão de perceber de onde é que isto vem. Há um tipo de fenómenos onde o comportamento não é assim. Não é uma curva de Gauss. É uma curva distorcida. Portanto, tem também um pico, depois decai para a direita mais lentamente e decai muito mais rapidamente para a esquerda. E o que é curioso é que, a pouco e pouco, foi-se observando fenómenos desses em toda a natureza e em problemas artificiais, no domínio virtual, e toda a gente a tentar perceber que raio é isto. E recentemente houve avanços significativos a perceber porque é que isto é uma lei aparentemente universal. E o que é curioso é que isto são fenómenos que ocorrem desde a física primitiva do universo e os buracos negros e o caraças, até fenómenos atmosféricos, etc. E a parte interessante, por isso é que eu ia pôr aqui, é o seguinte: isto tem a ver com quando temos um conjunto de variáveis, portanto um conjunto de elementos em rede, e ao contrário da curva de Gauss, que é gerada por elementos cujo comportamento individual é independente uns dos outros, completamente independente, e portanto o agregado acaba por exibir esta curva de Gauss. Quando os comportamentos não são completamente independentes e têm alguma relação,
dependem um do outro, o agregado não tem o comportamento da curva de Gauss e acaba por adquirir este comportamento. E toda a gente diz, mas porquê é que este comportamento e porquê é que não há 4, 5, 6 comportamentos diferentes? Porquê é que, quando o número é suficientemente grande de variáveis, porquê é que acaba de ter este comportamento, este tipo de curva assimétrica? E agora já se está a perceber porquê. E à volta disto estão gajos com prémio Nobel já, ok? E vem da física, da matemática, de campos aplicados variadíssimos. E eu, ao ler aquilo este fim de semana, de repente fez-se luz para mim. Porque eu ando a lidar com fenómenos destes há muito tempo na área dos sistemas de informação empresariais. Nos sistemas de informação empresariais, temos, como vocês viram na apresentação que fizemos, temos dados que se convertem em informação, que está guardada de determinadas formas, não interessa, e temos funcionalidades que transformam a informação. Por exemplo, temos a informação ou a entidade aluno e professor, e temos atividades como está inscrito a entidade cadeira, o aluno está inscrito na cadeira, o professor da cadeira, e depois o aluno passou ou chumbou à cadeira. São funcionalidades que alteram o estado do aluno na sua relação com a cadeira. Ok? E todo este mundo da informática está associado a este universo de entidades e relações, entidades que representam coisas que existem e que têm no nosso universo mental e físico, e relações que representam ações ou verbos, isto tem a ver com a linguagem, verbos que designam a capacidade de transformação do estado das coisas. E todos os sistemas de informação têm a ver com isto. E a questão é que quando nós temos um conjunto muito grande de entidades, de variáveis informacionais, e um conjunto muito grande de relações, os sistemas, se não forem desenhados com princípios arquitetónicos adequados, chamada separação de facetas, já agora para quem vai estudar matriz vão ver, tem a ver, se não forem feitos de uma maneira em que a matriz de relação está diagonalizada, e se for pelo contrário, uma matriz mais ou menos aleatória com relações por todo lado, o sistema tem este tipo de comportamento. E a questão é que este tipo de comportamento tem este problema, é que no meio tem este pico, esta ressonância. E quando há condições operacionais que de repente levam aquele sistema que está a funcionar normalmente aqui, neste caminho, não é? A chegar-se aqui a esta zona de pico, de repente, pum! Pum! Sucede uma catástrofe. E devido a esta catástrofe, há prejuízos brutais, porque significa, por exemplo, que há ruptura de sistemas mecânicos, há apagões elétricos, há quebras de sistemas informáticos. Vocês, não sei se têm noção, mas, por exemplo, em Inglaterra há uns anos, houve um sistema informático de um banco que ficou disfuncional durante uns dias. O banco foi à falência. Ok? E se vamos ver o que é que sucedeu, o que sucedeu foi que naquele sistema houve uma mudança e mudaram algumas componentes. Coisas de per si que não têm importância nenhuma. Um gajo mudou esta, mudou aquela, sem se perceber a relação profunda entre elas. E quando aquilo foi posto a funcionar, a interação foi tal que entrou em ressonância e aquela porcaria foi toda ao ar. Isto aplica-se a todos nós e à nossa vida pessoal também. Mas eu queria dizer, eu vou-vos expor isto porque vale a pena ler. É uma linguagem, por exemplo, de física teórica profunda. Portanto, a maior parte de vocês lê aquilo e muitos dos conceitos estão ali, já ouviram falar aí nos jornais, mas não percebem nada do que está ali. Mas vão aprender no técnico. Vão aprender o suficiente para poder perceber. E tem conceitos de matemática ali, como diagonalização de matrizes esparsas, matrizes em banda, valores próprios, vetores próprios, que vocês vão também aprender no técnico.
E o que é curioso, e depois tem estas leis matemáticas da estatística. E o que é curioso é assim, vocês dizem, ali vão dizer assim, espera aí, com esta minha introdução, aparentemente vocês dizem, mas o que é que tem a ver mecânica quântica, pá, e relatividade e buracos negros com os sistemas informáticos? Claro que em Portugal nós temos vantagem. Depois do que se deu agora na educação e na justiça, a gente percebe que são buracos negros. Mas tem a ver tudo. Porque o que interessa nos sistemas são a forma como as entidades e relações estão arquitetadas, estão dispostas, estão organizadas. E se não estão bem organizadas, topologicamente, nas relações umas com as outras, coisas que debaixo de baixas cargas funcionam bem, quando entram em stress arrebentam. E a nossa área, meus amigos, é cada vez mais responsável pela operação de sistemas vitais na humanidade e no nosso país. Como se vê agora, o software Zeco de distribuição de professores por escolas está a provocar as broncas que causa e há uns milhares de estudantes que não têm tido aulas. Opa, amigo, cala-te lá. Pá, isto é ridículo. Mas porquê é que não fazem o software certo? Isto já se deu há uns anos, hein? Já se deu há uns anos. Porquê é que não fazem o software certo? Pois, é que curiosamente vou-vos explicar. Eu vou perguntar, porquê é que não fazem o software certo? O que é que está a suceder? Digam lá. Qual é a resposta mais imediata? Falta de organização. O que é que tem a ver a organização com o software? Bah, não desistas, continua. Então estás a dizer que o problema não é de software? Sim, estou a dizer isso, professor. Pronto, tens mais um valor na nota final. Sim, estou a dizer isso, professor. É isso que estás a dizer. O problema não é de software, meus amigos. Claro que o problema também é de software. Mas o problema está no que está por trás de se fazer um software e umas aplicações. Está na modelação daquele espaço que tem a ver com escolas, professores, competências, regras, atributos do currículo, a forma como aquilo tudo está arquitetado ou não, a independência com que estas coisas estão modeladas. Vocês não acham ridículo que em cada concurso um professor tem que ir lá submeter o currículo outra vez e pôr não sei o quê? Mas o professor é sempre o mesmo há anos, pá. E o que o gajo faz no Ministério, sabe-se o que é que faz, se deu aulas ou não deu aulas? E tem que se fazer aquilo N vezes. E, portanto, a questão é assim, avança-se com um conjunto de chamadas soluções informáticas, que não são soluções nenhumas, são problemas que são criados, com os softwares para fazer umas coisas, sem que o domínio do problema onde a solução informática é suposta funcionar esteja devidamente caracterizado, esteja organizado, seja arquitetado de uma forma onde as principais dimensões do problema estejam de acordo com variáveis independentes, os chamados vetores próprios das matrizes. As dimensões independentes daquele espaço. Que é para que eu, quando mexo em X, não afete o Y e o Z. Para depois poder construir soluções X, Y, Z com flexibilidade e robustez. Ok? Por isso é que no espaço cartesiano